Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Plástica com Propósito. Eu sou Rebeca Hamden, médica, residente de cirurgia plástica e, ocasionalmente, a apresentadora desse podcast. Hoje eu estou comigo para dirigir essa conversa. Tenho aqui comigo o meu colega, que também é médico e residente de cirurgia plástica, Dr. Jorge Rabines. Nosso chefe, cirurgião plástico, Dr. Breno Pessoa, que é chefe do Serviço de Residência Médica, do Serviço de Cirurgia Plástica e do Centro de Queimados do Instituto Dr. José Frota. Bom, antes de apresentar o nosso convidado, eu queria dizer o quanto esse episódio é especial para a gente. Diferente do habitual, que a gente gosta de falar muito sobre cirurgia plástica, o episódio de hoje nós vamos falar sobre câncer de mama. Em homenagem ao mês do Outubro Rosa, que é um mês todo destinado à prevenção e ao diagnóstico precoce dessa doença, nós vamos falar desse tema que é tão importante para a saúde de todo mundo. O câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres no Brasil e no mundo. E para falar sobre isso, a gente tem um convidado que é um nome de peso, um médico que é referência na oncologia do Ceará, do Brasil. Hoje temos aqui conosco o Dr. Luiz Porto, ele que é médico formado pela Universidade Federal do Ceará há quase 50 anos, não é, doutor Quase Porto? 50 anos. Ele é mastologista formado pelo Instituto Nacional do Câncer, mestre e doutor, professor emérito da Universidade Federal do Ceará e presidente da Sociedade Cearense de Cancerologia e do GEON. Seja muito bem-vindo, doutor Luiz Porto, ao nosso podcast. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite aos que vão nos ouvir e vocês que tiveram, que me honram com o convite de vir conversar sobre um tema tão importante para a medicina moderna, para a população cearense, para a população brasileira. A discussão aqui ela é importantíssima, inclusive porque envolve os cirurgiões plásticos. Os cirurgiões plásticos têm um papel importantíssimo na recuperação da feminilidade da mulher portadora de câncer. Susan Sontag foi uma grande pensadora americana, ela morreu há 25 anos mais ou menos. Ela escreveu um livro sobre, ela teve câncer de mama e morreu da doença, como era entrar no país das portadoras de câncer. Era um mundo terrível, com ameaças constantes de morrer, de perder a sua mama, de perder a feminilidade, de perder o seu cabelo cair com a quimioterapia, e dizia que aquilo perseguia os sonhos dela, eram sempre atribulados por esses medos, e que cabia ao médico desmistificar esse medo e colocar o que a ciência podia oferecer. Então, o que nós vamos discutir aqui hoje é o Outubro Rosa, ele procura trazer a esperança para as mulheres, o que é que a ciência tem atualmente para oferecer no tratamento do câncer de mama. É isso que eu espero que a gente discuta. Você já colocou alguns fatos importantes. Eu complementaria dizendo apenas que, embora nós tenhamos muito menos câncer que os países desenvolvidos, que os Estados Unidos, por exemplo, ele tem cerca de 125 mil casos por cada 100 mil mulheres. Nós temos apenas 43 mil casos, 43 casos por cada 100 mil mulheres, mas dá esse número, 70 mil mulheres portadoras de câncer. Agora, o doloroso é que eles que têm o dobro do que nós temos aqui, eles curam muito mais, a nossa mortalidade por 100 mulheres portadoras de câncer é muito maior do que a deles. Isso está centrado principalmente no diagnóstico precoce. Por isso que o Outubro Rosa tem um papel tão importante para despertar a comunidade, os médicos, os órgãos públicos, as pessoas como um todo, para que a gente possa resgatar essas vidas que são perdidas, quando a maioria delas poderia ser resgatada. A gente vai ter muitas perguntas para fazer para o senhor, mas antes da gente entrar propriamente no tema, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre o GEON, né? O nome significa Grupo de Educação e Estudos Oncológicos, não é isso? Exatamente. É um projeto, uma associação filantrópica muito bonita, que atua no Ceará há muitos anos. Eu queria que o senhor apresentasse desde quando ela funciona, quais as atividades que vocês fazem hoje, né? O que vocês oferecem para a população do Ceará. Bem, o GEON surgiu dessas nossas frustrações com o resultado do diagnóstico do tratamento de câncer do nosso estado. Eu terminei o curso médico, já ajudava um cirurgião oncológico de Fortaleza, que fazia muita mama, e a minha avó morreu de câncer de mama
Então, eu tinha alguma motivação para mergulhar um pouco no estudo da mastologia. Então, fui para o Instituto Nacional do Câncer, fiz residência em cirurgia, concentrando o meu último ano de residência no atendimento à mastologia. Também fiz o mestrado na Universidade Federal Fluminense, onde nós estudamos eh, a oncologia dirigida para o câncer mamário. E, posteriormente, no nosso doutorado também, nos aprofundamos na reconstrução mamária, no tratamento especializado que estava começando a surgir, que era hipertermoterapia, que terminou não emplacando muito, mas nós fizemos uma pesquisa tentando criar uma solução nova para o câncer de mama. Depois, temos ido a vários congressos. Num dos congressos que nós fomos na Hungria, o Congresso Mundial de Câncer, que acontece mais frequentemente na Europa, nós assistimos à exposição do que os países tinham lá quiosques, onde vários países da Europa mostravam as suas experiências com câncer de mama. E nos entusiasmou muito o que fazia em Portugal. Portugal, que tinha uma situação também muito crítica em relação ao câncer de mama, isso foi em 1988, então já vão mais de 40 anos também. E então estavam tentando educar a população através de cursos para as alunas do segundo grau da escola portuguesa. Eles treinavam as professoras para elas darem informações sobre fatores de risco do câncer de mama, como ela fazer o autoexame, quando ela deveria procurar o médico, como era o tratamento, tentando fazer com que a mulher procurasse mais cedo o tratamento que ofereceria mais chance de cura. E eles foram muito receptivos comigo, os portugueses são um povo muito agradável, e eles me deram uma coleção de slides e me deram uma apostila, onde eles mostram aquele curso que era dado às professoras do segundo grau, não era professora de medicina, não, professora de segundo grau, sobre esses conhecimentos básicos da mastologia. E a gente chegou aqui e tentou levar esse curso para as professoras de segundo grau. Nós tivemos logo a primeira grande frustração e aí nós entendemos que era muito difícil mudar essa realidade. O secretário de Educação do município era o médico. E quando nós nos apresentamos para oferecer gratuitamente um treinamento para as professoras, eles fazem um seminário anual no começo do ano, que eles vão fazer no antes do ano o currículo, né? Eu pedi para nesse seminário nós falarmos um pouco e tínhamos inclusive preparado um resumo daquilo que nós queríamos apresentar. Ele disse: olha, doutor Luiz Couto, eu lhe conheço desde a faculdade, professor da faculdade. Desde a faculdade, eu queria dizer que os alunos têm que aprender a escrever, a contar, e isso aí não vai somar nada. Aí, pronto. Saímos de lá muito frustrados. Eu fui com o professor Haroldo Joaçaba, saímos de lá muito, com a esposa dele, saímos de lá muito frustrados. Aí, o que é que nós vamos fazer? Aí, de repente, surgiu no universo brasileiro o professor Mário Rigato. Você não deve ter ouvido falar nele, mas ele era um tipo excepcional. Primeiro, ele só andava todo almofadinha, com a gravata borboleta, era um tribuno excepcional, convencia os auditórios, e ele estava fazendo pelo Instituto Nacional do Câncer programas nas escolas de medicina sobre sobre a cancerologia básica, que como nós implantamos a escola, a cadeia Sim. de cancerologia, ele vinha dar mas eu sei que não era, você se queixou que o conhecimento era pouco, mas ele vinha dar uma palestra numa universidade para todos os alunos. Ele nos reuniu no auditório grande lá da universidade, no EMOS, e deu uma palestra sobre câncer, era o que a gente tinha de informações do ponto de vista Sim. de educação médica. Mas aí ele veio aqui a Fortaleza dar essa palestra, aí eu abordei. Sou Mário Conto disse: rapaz, que coisa interessante. Eu acho que os portugueses estão certos. Promovam um seminário que eu venho do Rio Grande para aqui. Aí nós começamos a organizar, eu visitei a Secretaria de Educação, arranjamos umas 3 voluntárias, professoras, e conseguimos desenvolver também o professor Haroldo Gaçaba, Daldimar Bezerra de Menezes, e programamos o curso para as professoras da rede municipal mesmo. E ele veio aqui, nós nos reunimos, tinha uma entidade que era perto da unidade da Faculdade de Medicina, que era onde se dava o treinamento das professoras. Esse treinamento que a gente tentou abordar. Isso era Nós que ano, doutor Porto?
Foi em 1990. 90. 90. 2 anos depois, o 2 senhor anos não depois deixaram o senhor eu falar fiquei lá em lutando Portugal. pelo devido congresso. Isso foi um sucesso absoluto junto às professoras. Elas saíram, foi tão interessante que uma professora que fazia esses cordéis, fez um cordel botando nós não temos esse cordel, nós divulgamos ele frequentemente. Divulgando aqueles conhecimentos que nós tínhamos dado, ela colocou em linguagem de cordel. Aí o professor Mário Rigato ficou encantado. Rapaz, isso aqui é o que nós devemos fazer. É para poder melhorar o conhecimento da população sobre o câncer de mama. E agora, e você para por aqui, rapaz, olha esse grupo aqui, era um grupo. Vamos manter esse grupo unido? Qualquer coisa você me chama de lá que eu venho aqui. Aí a gente criou, então vamos criar o grupo tal, marcamos umas 2 reuniões. Aí uma das professoras que trabalhava, conhecia alguém de um cartório, fez o estatuto do GEON, primeiro estatuto na coxa do GEON e registrou o GEON. E o professor Haroldo Vassaba me deu uma sala de 4 por 4 metros para nós funcionarmos. Então a gente passou de 1990 até 2000, nós fizemos anualmente, fazíamos no primeiro e no segundo semestre, seminários para as professoras da rede pública de Fortaleza. E aí o Mário Rigato vinha dar uma palestra sobre tabagismo. O tabagismo era o grande mal da época no Brasil. Não sei se lá no Peru ainda fumam muito. Aqui fumamos cada vez menos. Deve ter notado que quase não se fuma aqui, né? Acho que uma tendência global. O que que eu Hein? notei, doutor? Eu vim de uma geração, né? Fiz 30 anos agora, que a gente cresceu, que a geração não fumava Não mais, fumante, só sim. bebiam, nossos pais fumavam e ninguém fumava mais. Sim. Mas essa geração de agora, que adolescentes, eles começaram a fumar os cigarros eletrônicos Pois é, porque e fumam muito. eu sei, isso aí é uma coisa que nós vamos ter que combater. Como eu estou mais um pouco fora da pneumologia, eu acho que isso aqui, alguém deve voltar, porque o Mário Rigato é um dos responsáveis pelo baixo fumar no Ceará. Porque nós treinamos as professoras e elas na sala de aula, nós demos matérias para elas divulgarem, e o Brasil também entrou numa campanha maciça em todo o território nacional, conseguimos leis. O Mário Rigato era tão fenomenal que ele juntou várias das pessoas, eu fui com ele, fomos a Brasília, visitamos os deputados e fizemos a primeira lei anti-tabaco do Brasil. Então foi um período de muito crescimento esse do nosso, entre 90 e 2000. Mas quando chegou no ano 2000, a Universidade Estadual do Ceará, que tinha criado um curso de nutrição, e tinha uma pessoa, uma paulista, que era muito interessada, ela resolveu estudar o GEO. Ela participava com a gente, porque a gente passou a abordar também, entre essa educação, a nutrição e câncer de mama, que tem um papel importantíssimo como fator de risco. Aí ela disse, Porto, vamos ver o que chegou para esses alunos que estão recebendo as aulas das professoras, do que ela participava dos seminários. E ela fez uma pesquisa no nível de mestrado e descobriu uma coisa muito dolorosa para mim. Os alunos daquelas escolas, das professoras que a gente tinha treinado, só tinham absorvido o antabagismo. O câncer de mama, como é uma coisa mais complexa, é um linguajar mais difícil, é uma doença que está. Mama, é difícil a mulher mostrar suas mamas, tudo. Eles não sabiam, quase, não tinham informações adequadas. Aí a gente mudou o esquema. Resolvemos criar uma cadeira de cancerologia e mastologia. Eu assumi o serviço de mastologia da Faculdade de Medicina e a gente começou a treinar. Aí começamos a tentar melhorar primeiro a medicina. Vamos primeiro melhorar. Trouxemos a técnica do linfonodo sentinela para aqui. Fomos nós que trouxemos. Eu fui a Chicago, me treinei com a pessoa que tinha descoberto a técnica e voltei e nós implantamos a técnica do linfonodo sentinela aqui. Então, e aí outras coisas, começamos a tentar melhorar, a formar quadros. Você viu as cadelas, nós operávamos o linfonodo sentinela, nós treinávamos nas cadelas. Qual foi o ano que o senhor trouxe aqui pela primeira vez? Isso é um marco, gente, na história, né, do tratamento do câncer aqui para o Ceará. Em 2004, nós fizemos o primeiro linfonodo sentinela do Ceará, em mastologia. Nós já tínhamos treinado, nós começamos, eu fui fazer o curso e fiquei um pouco frustrado que o professor disse, olha, agora é o nome dele, mas já daqui a pouco vem o nome dele na mente. Ele disse, olha, você precisa de fazer 10 pesquisas de linfonodo sentinela com um tutor. E como você está pouco treinado, sempre esvazie a axila para ver se você identificou realmente o linfonodo certo. Porque se você identificasse o linfonodo e ele não tivesse
e eu esvaziasse a axila e tivesse outro linfonodo comprometido, o sentinela era aquele que eu não tinha identificado. Então eu teria que fazer para poder checar a minha formação, que na cadela eu não poderia fazer, né? Então, como não tinha nenhum tutor para nós, nem no Brasil ninguém estava fazendo, São Paulo estava começando, em Campinas, nem tinha nenhum tutor. Aí nós devemos montar um modelo em cadela. Esse meu modelo também é um dos artigos mais publicados, é o modelo da cadela. Eu lembro que quando eu estava para formar, eu me formei nessa época Assim, e nos congressos era uma grande. Todo uma grande congresso chamava novidade os congressos de cirurgia experimental. Tinha uma sociedade aqui bem forte. Não sei se era, ainda funciona, doutor Porto, né? A era naquele tempo, Sociedade Brasileira, que era o doutor Saul Goldenberg. Saul Goldenberg foi meu padrinho, É, ele gostou das nossas ele ideias, era muito falado. Esse, é, ele veio aqui a Fortaleza, inclusive o nosso laboratório ganhou o nome dele. Bem, então nós implantamos a técnica do linfonodo sentinela, começamos a formar quadros, e aí as coisas melhoraram um pouco. Depois nós estudamos 1.000 mulheres do Rodolfo Teófilo, aquele bairro do entorno da faculdade todinha. Vamos ver como é que estava a cobertura de mamografia. Nós vimos uma situação extremamente preocupante. Nós temos mamógrafo no ICC, no Hospital das Clínicas, no GEON, tudo ali no entorno. E as mulheres não faziam mamografia gratuita. Por que elas não estão fazendo mamografia? Aí nós visitamos, treinamos 3 agentes de saúde, saímos visitando essas causas, visitamos, parece que foram 600 casas. Foi 1.000 mulheres, mas às vezes tinha 2, 3 mulheres na casa. Eram mulheres acima de 30 anos. Então nós fomos saber por que não tinham feito mamografia ou consulta com o mastologista. Aí elas tinham, aí viam os medos que a Susan Sontag falava. O medo da dor da mamografia. O medo de perder a mama, que se ela fosse, perdia a mama. O medo de cair o cabelo. Nem sabia se ia fazer quimioterapia, tinha medo de cair o cabelo. O medo do sofrimento do tratamento. Então, esses medos básicos aí evitava que ela fosse procurar um mastologista ou fazer uma mamografia, para diagnosticar a doença. Nem se palpavam. E teve ainda um grupozinho pequeno que não iam para fazer a consulta de mama porque o marido não permitia que ela fosse examinada por homens. Machismo estúpido do nordestino em relação à mulher. Bem, aí nós resolvemos começar a tentar resolver esses problemas de educação e começamos a oferecer mais mamógrafo. Aí o Cid Gomes assumiu o governo, ele apoiou muito a saúde. Nós implantamos 20 policlínicas com mamógrafo nas 20 principais regiões do estado e começamos a tentar levar as mulheres para a mamografia. Isso foi entre 2004 e 2008. Mas agora, passado quase 20 anos, ainda continua as mamografias no interior. A Policlínica de Calcaia tem capacidade de fazer 800 a 1.000 mamografias. Faz 300. Eu fui lá agora há cerca de um mês. Só faz 300 mamografias por mês. Porque as mulheres não vão. E falta de informação também, E né? de conhecimento, é falta de informação. Aí o senhor poderia aproveitar e falar para o pessoal que está escutando, né? E que não sabe quando que precisa fazer uma Os mamografia. fatores de risco, vamos já aprofundando aqui essa conversa. Bem, aí nós resolvemos abordar um profissional que seria a chave para o conhecimento da mastologia, o agente de saúde. Lá no Peru tem agente de saúde? Tem. Tem também? Lá a saúde no Peru é muito parecida com o SUS daqui. Acho que eles basearam Tudo. a legislação no SUS Pois é, brasileiro. o agente de saúde foi criado no Ceará. Tinha eu lembro já também do nome vai ficando mais velho, a memória vai me traindo. Mas tinha um médico aqui no Ceará, um sanitarista, que ele foi quem deu a ideia de criar os agentes de saúde. E hoje, praticamente 100% dos municípios têm agente de saúde. Nem todos dão uma cobertura universal, mas uma boa parte deles tem essa cobertura universal. E eu estou vendo que isso está funcionando, que eu fui visitar a minha terra. Eu sou de Iracema. Você não conhece o interior, não, Ceará, né? Uma cidade, né? Mas Iracema é uma cidade do Vale de Jaguaribano. E a gente começou a estudar por que tem algumas situações interessantes no Ceará. Porque nós temos uma incidência de câncer de mama dessa mesma fase dos outros estados, mas nós temos um aspecto interessante. Uma boa parte dos cânceres de mama aqui são em mulheres com menos de 50 anos. Nos outros Já países, temos perguntas anotadas para fazer para o senhor sobre pacientes isso. jovens com câncer de mama. A gente estudou um pouco a sociologia do cearense. Aqui nós temos muito endogamias. O que é endogamia? Talvez você conheça da tua terra. Primo casado com prima.
Não tem muito no interior, você sabe, né? Por que é que eles faziam uma endogamia? Porque aqui a colonização, Jorge, foi feita com dando sesmarias. E aí, por exemplo, tem um rio aqui, minha cidade, que é o Rio Jaguaribe. Então, o rei de Portugal pegava uma sesmaria aqui, outra aqui, dividido na borda do rio, e dava a determinado nobre português para ele vir aqui. Ele era um verdadeiro é, senhor de uma área imensa de terra. Mas quando ele construía a família aqui, se entrasse alguém de fora, dividia a sesmaria. Então eles ficavam tentando casar dentro dos parentes para manter a posse da terra na família. Então isso foi um dos motivos. Aí a gente acha, e como tem muitos descendentes de judeus, ele também é descendente de judeus, ele tem o biotipo dos judeus também. Então, aqui nós temos muitos descendentes de judeus, porque no século de 1600 e pouco, século XVII, os judeus foram perseguidos pela Inquisição. E então, vou chegar no canto pela Inquisição, vocês vão ver como as coisas se misturam. Então, o rei de Portugal, todos os sábados, reunia naquele cais de Lisboa, lindo. Você conhece Lisboa? Conhece, né? Tem aquele cais lindo ali, onde tem aqueles bolinhos deliciosos. Tem lá pastel de Belém. Um pastel de Belém. Então, ele reunia para a queimação dos hereges. Para a queimação dos hereges. Várias fogueiras acesas e eles queimavam 10 a 20 judeus por sábado. Queimavam vivos porque eles eram hereges, eles não eram católicos. Tinha um bispo da Igreja Católica que era um verdadeiro terror. E ele treinava, se a pessoa não se convertesse, ele queimava e ia para a fogueira. E alguns, para evitar a fogueira, compravam, que eles tinham dinheiro, os judeus sempre foram ricos, né? Compravam passagem no porão dos navios que vinham para o Brasil e iam por locais mais distantes. Às vezes eu penso que só fugindo da morte alguém ia para Santa Quitéria, para Iracema, que é Caatinga, um local horrível, porque eles vinham com medo de morrer. E em algumas cidades de senhores de terra de lá, tinham sinagoga disfarçada nas casas da fazenda. Descobri já algumas sinagogas. Bem, então esses judeus, a Angelina Jolie, há poucos anos nós vimos ela tirar as duas mamas, porque ela tinha os ovários, porque tinha uma mutação. E ela é judia. Então é provável que muitas dessas famílias, o Vale do Jaguaribe, que foi um dos locais onde houve mais essa estratificação familiar, é uma região que tem mais câncer de mama no Ceará. A mortalidade pelo câncer de mama, se você pegar os dados da CESA, a maioria vem do Vale do Jaguaribe. Então, isso é uma das causas, paciente jovem. Bem, então nós resolvemos melhorar, criar policlínicas, criar mamógrafo, mas não conseguimos ainda muita coisa. Agora vamos abordar os agentes de saúde, porque eles visitam as casas das pessoas uma vez por mês. Eu visitei agora uma cidade do interior e regularmente, praticamente 90% das casas são visitadas lá. Eles Então, conhecem bem as famílias, né? conhecem bem as famílias, eles entram nas casas das pessoas, então ele vai ser o vetor da informação do câncer de mama. E nós desenvolvemos um aplicativo, para entrar no tempo moderno do célulo digital. Desenvolvemos um aplicativo no G1. Nesse aplicativo tem mais ou menos umas 15 perguntas, saber se a pessoa tem algum dos fatores de risco mais comuns do câncer de mama. Eu aproveito agora, para quem está nos ouvindo, para dizer quais são os fatores de risco mais comuns no câncer de mama. O fator de risco mais comum é ser mulher, porque o homem também tem câncer de mama. E tem câncer de mama também se multiplicando em familiares. Em Messejana, eu operei um pai e um filho com câncer de mama. Operei um senhor bem idoso e uns 20 anos depois, já tem muito tempo de formado, eu operei um filho dele com câncer de mama também. Então, câncer de mama, e operei uma neta do primeiro. Há 3 gerações eu operei com câncer de mama já. Então, a gente. Esse é um fator de risco. Muita gente não sabe, né? Muita gente não sabe. Os homens Ser mulher, representam 1%, mas embora os homens mais ou tenham menos. também, os homens não. E o que é pior, os homens, como não pensam em ter câncer de mama, só chegam com câncer mais avançado ainda. Porque eles ficam usando e o homem é muito mais mole do que a mulher. Ele não quer fazer uma verdade. cirurgia. Aí o que acontece? Nós pegamos casos avançados de câncer de mama. Felizmente, eu devo ter operado umas 2.000 mulheres com câncer de mama, mas eu operei só uns 20 a 30 homens com câncer de mama. Então, na minha vida todinha até agora, eu operei muito mais mulheres do que homens. Bem, então, o agente de saúde vai visitar e vai passar essa informação. Ser mulher, ter mais de 50 anos, porque é a faixa etária
que tem mais câncer de mama é depois dos 50 anos. É, história familiar, com o tipo Angelina Jolie, obesidade, e a obesidade hoje é uma epidemia em todo mundo, é uma epidemia. Obesidade, vida sedentária. Os canadenses publicaram um trabalho há 10 anos brilhante. E o Canadá tem uma das melhores saúde pública do mundo. Então, o Canadá estudou mais de milhares de mulheres e comparou aquelas que faziam 5 dias de atividade física semanal, pelo menos em 30 minutos, e aquelas que não faziam. Eles viram que a atividade física diminuía 30% a chance de ter câncer de mama. Então, um percentual altíssimo de mulheres que, se fizer atividade física, não vai ter câncer de mama. Então, alcoolismo. A mulher está bebendo. Vocês estão vendo aí que as mulheres estão bebendo. Hoje eu atendendo uma paciente lá no GEON, eu perguntei, a senhora bebe? E muito. O meu marido me ensinou a beber e hoje eu bebo toda semana. Ele chega com a garrafinha de cachaça, quando chega na sexta-feira tem que comprar outra. Então, todo mundo está bebendo. Então, a mulher entrou também nessa daí de beber. E o álcool é um fator de risco importante. O tabagismo mas em muito menor grau do que o alcoolismo, né? Então, tabagismo, alcoolismo, vida sedentária, sobrepeso, Amamentação. analactação, não amamentar. As mulheres. Amamentação é um fator protetor. Quando a mulher não lacta, que é a analactação, essas mulheres têm mais risco de ter câncer de mama. Menarca precoce. Vocês vão ver uma coisa curiosa. No século XIX, as mocinhas menstruavam aos 17 anos. No século XX, baixou para 12 anos. E agora eu pego um grande contingente de mocinhas menstruando entre 9 e 10 anos. Isso aí tem uma grande interrogação no ar. Por que está acontecendo isso com as mulheres? Aí, algumas explicações. Primeiro, a alimentação, a nutrição, as mulheres vão ter os órgãos despertando mais cedo. E o estímulo ao erotismo. Aí o erotismo está chegando pelo celular, Maquiagem. pela televisão. São pequenas mulherzinhas, meninas mulherzinhas. Então, esse erotismo, nós temos alguns periféricos importantes. Os olhos, os ouvidos, o tato. Então, as meninas, por esse periférico, agem no hipotálamo, que comanda a hipófise, que comanda os ovários, elas menstruam mais cedo. Então, menarca precoce, telaca precoce, as mamas começam a desenvolver mais cedo. Então, menarca precoce. E menopausa tardia. Porque no ciclo celular é onde a mama se multiplica na fase estrogênica do ciclo. Então, ela tem mais chance de uma mutação. Então, se a menina começa a menstruar aos 12 anos e para aos 50, são 12 a 50, 38 anos. 38 anos de ciclos menstruais. Vezes 12, dá uns 500 ciclos menstruais. Então, cada mês daquele, milhares de células se multiplicam. Quanto mais células se multiplicam, mais chance de ter câncer. Então, menarca precoce, menopausa tardia. Deixa eu ver se não tem mais algumas coisas aqui. Tem um aspecto interessante. Alguns trabalhos, infelizmente, isso aí ainda não está consolidado. As mulheres mais altas, por conta do GH, que é o hormônio de crescimento, e o hormônio de crescimento ele é acionado pertinho dos hormônios sexuais, então as mulheres mais altas também teriam um pouco mais de chance de ter câncer de mama. Então, o TOL é maior, a mulher tem um pouco, teria um pouco, isso ainda não está totalmente comprovado. Então, reposição hormonal, uso abusivo de anabolizantes também. Tudo que leva a engordar, anabolizantes, e aqui usam para Anticoncepcionais, eu ia falar também, né? anticoncepcionais Orais. para evitar a gravidez. Os anticoncepcionais, eles usados abusivamente também aumentam o risco de câncer de mama, porque é uma dosagem permanente e persistente. E aqui tem um deles que é o ciclo todo, não para. Tem uns que eles colocam o adesivo, que passam 6 meses sem menstruar, todo o tempo com a ação do estradiol, então aumenta o risco de câncer de mama. Eu acho que nós temos pelo menos uns 12, os mais importantes. Então, se a mulher souber. Sim, então, esse aplicativo que nós desenvolvemos, quando põe isso lá, ele classifica a mulher em risco padrão, que é o da população em geral, risco baixo, médio e alto. Já um pouquinho mais aumentado, médio e alto. Então, essas mulheres que têm o risco médio e alto, elas são. Imediatamente o agente de saúde dá um papelzinho para ela, apresentando na unidade básica de saúde. E nós vamos treinar, porque tem outras barreiras importantes. Nós vimos vários pacientes, se uma mulher chegar num posto de saúde
e disser que está tá com um nódulo mamário e quer uma consulta, aí tem uma enfermeira muito pouco simpática, diz, manda marcar para ginecologista. Ginecologista vai marcar a consulta com 2, 3 meses. Quando marca 2, 3 meses, ela pede uma mamografia. Aí a mulher perde a data, tudo. Eu sei que ela demora muitas vezes 2 anos para ela ter uma mamografia que podia, que pode ser. Lá no GEO, né, nós damos um diagnóstico em 7 dias. Se a paciente chega lá com um nódulo palpável, que o biopsio, com 7 dias, ela está com toda a avaliação de imagem com a biópsia, que é o que pode ser feito numa policlínica. O Ministério da Saúde vem fazendo um esforço grande. Ele criou as chamadas SDMs, Serviço de Diagnóstico Ambulatorial em Mastologia. O GEON foi a primeira SDM do Ceará, foi classificada como SDM, porque tem toda a estrutura para dar o diagnóstico em tempo ágil. Então, nós queremos transformar as 18 policlínicas do Estado em SDM. Então, é o nosso próximo objetivo, é levar mastologistas para todas as policlínicas, aumentar a produtividade dos mamógrafos para poder a gente oferecer às mulheres a chance de se curar. Vamos falar também, então, O senhor, em termos assim da paciente ter acesso e ter um diagnóstico mais rápido, né? O senhor recomenda, então, procurar diretamente já lá o G1, ele já tem esse acesso direto aos pacientes, ou qual é a via para o paciente ter uma celeridade aí no seu diagnóstico? Bem, atualmente, como é que está funcionando? O GEU não poderia atender nem Fortaleza toda, nem uma região de Fortaleza, porque é muita gente, né? Nós lá estamos saturados, nós atendemos, nós fazemos 1.500 atendimentos por mês lá. É um local com 1.500 atendimentos. Fazemos 800 a 1.000 mamografias. E muitas pacientes, lá, como chegam os pacientes no GEO? Autoprocura. A pessoa palpa o nó, tentou em algum canto, não foi e vai lá. Nós atendemos todos e colocamos ela no sistema. Porque se não colocar no sistema, também não anda, porque o sistema é que vai permitir que ela faça o tratamento, que ela faça as biópsias, porque ninguém vai fazer aquilo se não houver uma retribuição econômica também. Em vez da loucura, o SUS paga por uma agulha de biópsia de mama, o dinheiro que ele paga pela agulha não cobre nem a metade dos custos dela. Ainda tem mais anestésico local, tem uma série disso. É 1/10 do que o SUS paga por uma biópsia dessa, é 1/10 dos gastos que qualquer instituição faz. Nós fazemos porque nós temos muitas doações de pessoas da comunidade, nós recebemos a emenda do orçamento. Quero que vocês conheçam, porque isso aí tornaria da habilidade para onde vocês forem, vocês fiquem certos que não vai ser brincadeira quando vocês forem fazer a cirurgia plástica ou a mastologia, não. Tem que criar condições, senão não anda. Se você for depender do sistema lhe dar as coisas, dificilmente você vai conseguir, se você for para Santa Quitéria, para melhorar a vida das pessoas lá, você teria que criar uma estrutura todinha e o Estado não tem pernas para fazer isso aí. Então, o G1 está tentando criar um modelo. O que nós queremos criar, nós não teríamos nunca a estrutura para atender nem, como eu disse, nem um bairro todo, nem o Rodolfo Teófilo todo, quanto mais a cidade de Fortaleza ou o Estado. Mas nós queremos transformar as policlínicas em SDM, locais onde a mulher pode chegar e sair de lá com diagnóstico em tempo hábil. Acho que a grande dificuldade era o tempo que ainda é, né, doutor Porto? O tempo que se perde até o diagnóstico, né? Às vezes o tempo até a detecção, o tempo da detecção até a procura do atendimento médico e o tempo do atendimento médico até ao início do tratamento, né? Do diagnóstico ao tratamento. Então, a gente tem essas 3 lacunas que a gente deveria trabalhar. O percurso da mulher tem várias barreiras entre a casa dela e o posto de saúde, entre o posto de saúde e a SDM, entre a SDM e o tratamento. Você já sacou essas lacunas que precisam ser preenchidas. Só para eu introduzir o outro tema, que a gente tem várias perguntas para o senhor, então só reforçando, o senhor falou muito bem de todos, né, os fatores de risco principais. Antes de eu ser médica, eu lembro que eu tinha muitas recordações do Outubro Rosa e do quanto todos os anos se focava nas minhas lembranças em diagnóstico precoce. Então, a gente tinha muitas campanhas de artistas falando sobre o câncer e de como a mulher já foi mais indicado, né, fazer o autoexame, procurar um atendimento médico. Mas hoje a gente vê que tem algo antes disso, antes do diagnóstico precoce, e que eu acho que é extremamente importante, que é a prevenção realmente. Então, aí entra o intuito desse podcast, do G1, de levar educação e informação para as pessoas. Então, muita gente não sabe, mas o câncer de mama, como o senhor bem disse,
Ele tem uma parte pequena, uma porcentagem menor, que realmente tem aquele componente genético, né? Mutação de alguns genes, BRCA1, BRCA2, mas a maioria dos tipos de câncer, eles são multifatoriais, né, doutor? Então, Exatamente. são vários fatores que somados vão levar a alterações, né, no DNA. O senhor vai saber explicar melhor, mas que podem ativar aí proto-oncogenes ou inibir genes supressores tumorais. Então, são várias agressões juntas que vão levar a mulher a desenvolver aquele tipo de câncer. Então, coisas simples, né? Medidas simples que podem reduzir muito a chance de desenvolver um câncer de mama, né? Que seriam, em geral, coisas que fazem redução de outros tipos de cânceres também, né? Então, atividade física regular, manutenção do peso, alimentação saudável e redução de quantidade de bebidas alcoólicas. Então, se todo mundo tiver acesso a essas informações, né, são medidas tão simples, tão fáceis que a gente Sim. pode fazer para cuidar da nossa saúde e de quem a gente ama. Então, entrando agora no diagnóstico propriamente dito, né? Uma vez que a pessoa desenvolveu o câncer de mama, no geral as mulheres, mas também podem ser os homens, e aí a gente vai entrar realmente na fase do diagnóstico. Me chamou a atenção esses dias uma amiga minha, que é uma excelente mastologista, a doutora Mariane, me mandou um estudo, que é o Amazona, né? Muitos devem conhecer aí a Amazona Trial, mas é um estudo brasileiro, um estudo enorme. E algumas coisas desse estudo me chamaram a atenção, que eu queria tocar nesse ponto com o senhor. A primeira foi que no Brasil, esse estudo é só com população brasileira, se não me engano, de 22 localidades, não foi, Topoto? E ele mostra que 41% de todos os casos de cânceres de mama são em mulheres com menos de 50 anos. E, se não me engano, aproximadamente 21% em mulheres menores de 40 anos. E então me chamou a atenção essa quantidade, primeiro porque a recomendação do Ministério da Saúde, a gente sabe que tem relacionado também à questão do que o governo pode cobrir, é dessa mamografia ser feita a cada 2 anos, a partir dos 50 anos de idade, como o senhor já disse, é a maior porcentagem do câncer de mama se desenvolve após essa idade, mas a recomendação do especialista é a partir dos 40, realização anual, né, dos mastologistas. Infelizmente, o governo não oferece radiografia de 40 e 50 anos. Exatamente. Mas nós estamos lutando para conseguir a liberação desses exames. Perfeito. Então, duas coisas me chamaram a atenção desse estudo. A primeira era a quantidade, né, o percentual de mulheres jovens que podem desenvolver essa doença. Em geral, quando elas desenvolvem a doença, é uma doença mais agressiva, né, isso, e de pior prognóstico. E aí, no Brasil, com essa quantidade tão grande, a gente ficaria um pouquinho desamparado, principalmente falando de SUS, já que a gente só tem essa cobertura a partir dos 50 anos. Então, assim, foi uma porcentagem que me chamou a atenção, porque é 40%, então é muito grande. Muito grande. A outra foi... E aqui no Ceará é maior do que isso aí, é quase 50%, é 47%. É maior ainda, Maior. né? Outra coisa que me chamou a atenção é que abaixo dos 40 anos também era muito alto, acho que maior que 20%, e ele comparava com a população a nível mundial, que, se não me engano, girava em torno, câncer em mulheres muito jovens, né, abaixo dos 40 anos, girava em torno de 5 a 7%. Então, na população brasileira, né, o desenvolvimento de câncer nessa faixa etária era 3 vezes maior Que do a que na média da média da população mundial. O senhor acha que esse fato se atribui a quê? Como o senhor já falou, talvez a esses fatores de risco, né? Às vezes uma população mais com nível socioeconômico mais baixo, não sei. O que o senhor acha que se deve a essa grande Deixa eu incidência? dizer, a gente tem algumas ideias. A gente encontrou uma coisa interessante, é uma pesquisa. O G1 é Grupo de Educação e Estudo. Vai fazer muitas pesquisas lá. Com isso que eu falei, Isabel. E nós estamos fazendo uma pesquisa muito interessante. HPV e câncer de mama. Um ginecologista da maternidade escola, há cerca de 6 anos, ele me procurou, que tinha lido alguns papers sobre HPV e câncer de mama. Ele levou os papers para eu ler. Eu li, eu leio muito, mas nem sempre é um campo que eu não tinha tido acesso. Aí eu li e me interessei. Doutor, eu queria fazer uma pesquisa aqui. Como é que a gente pode começar? Vou primeiro saber se o HPV está no câncer de mama nas mulheres do Ceará. Aí no Hospital das Clínicas, nós pegamos 100 peças de mulheres operadas de câncer de mama, 100 peças de mama. Selecionamos uma parte do tumor, confirmamos que ali naquela região tinha tumor, pesquisamos HPV. Em 52 das 100 mulheres que nós estudamos, tem HPV no tumor. Aí ficou uma pergunta no ar. Primeiro, como o HPV chegou naquele tumor mamário? Porque o HPV ele não faz viremia, ele não anda no sangue. Ele só vai por via canalicular. Ele hoje é o. Vocês vão ver como nós passamos a estudar esses aspectos. E aí, vamos ver. Aí eu orientei uma dentista. A nossa ideia
é que hoje, com a permissividade sexual está maior, sexo oral, oral vaginal, oral mama, levava o HPV para a boca, boca carícia mamária, levava o HPV para a papila. Aí nós resolvemos, e aí tem uma experiência no mundo, todo mundo ouviu falar em Rinselmann, pelo menos na colposcopia para o câncer de colo uterino, todos vocês sabem, né? Quem descobriu a colposcopia foi um alemão, um judeu alemão chamado Rinselmann. Isso atrasou um pouco por causa da Segunda Guerra Mundial. Ele teve que fugir para os Estados Unidos para poder fazer as pesquisas dele. Mas ele demonstrou que o câncer de colo de útero está associado ao HPV e que o HPV deixava algumas lesões que podiam ser identificadas antes do câncer de colo através de uma lente de aumento. Ele criou o colposcópio. E aí, e hoje o colposcopia é um exame que nós fazemos de rotina nas mulheres que vão fazer prevenção. E principalmente aquelas que têm corrimento, têm as características que podem sugerir HPV. Nós resolvemos pegar um dermatoscópio, que é um equipamento utilizado para estudar lesões pigmentadas da pele, lesões melanocíticas da pele, e fomos ver o que víamos na papila mamária. E estamos descobrindo coisas. Já fizemos mais de 600 exames, mulheres com câncer, sem câncer, e estamos encontrando muitas lesões na papila sugestivas de HPV, algumas delas comprovadamente provocadas pelo HPV. Então, o que faz o HPV? O HPV é um vírus extremamente, não é inteligente, mas ele faz, os passos do desenvolvimento dele são curiosos. Ele entra na célula, ele bloqueia, para poder aquela célula não se multiplicar e muitas vezes ele perder o ambiente dele, ele bloqueia o P53. Então, aquela célula não vai para a apoptose. Ele é como se ele eternizasse a vida dela. E ele bloqueia um outro gene, que é o mesmo da Angelina Jolie, que acelera o crescimento da célula. Ora, acelerar o crescimento e a célula não morrer é a origem do câncer, aquela célula se multiplica. Assim é que ele provoca o câncer no colo do útero. E assim é que o câncer desenvolve por outros mecanismos. Por exemplo, o álcool ele se transforma tem aqueles radicais, o H tem carbono, ele se transforma em estrógeno e vai estimular mais a mama. O potencial de estrógeno é maior. Então, ele mexe com. Tem um gene, o RB. O GRB é quem controla o crescimento das células. Ele vai bloquear, o HPV bloqueia o RB. Aí a célula se multiplica mais rápido, mais câncer. Então, a gente acha que também na mama isso pode estar acontecendo. Só que nós não somos. Nós somos pioneiros da dermatoscopia, pioneiro em todo o mundo. Teve até um fato curioso. A gente também a gente ganha muitas coisas do Lions. Lions, tinha que falar do nosso Lions aí. O No Lions foi quem cedeu aquele espaço para o G1 se instalar. E o Lions, eu terminei entrando no Lions para poder fazer alguma coisa por eles, que eles davam tanta coisa para nós. Eles deram um equipamento, muitos pacientes têm descarga papilar. A gente achou que naquela descarga podia ter o HPV. E queríamos estudar o ducto mamário. Conseguimos um ductoscópio doado pelo Lions. Mas não tinha no Brasil ninguém faz ductoscopia, só nós no G1. Campinas começou, mas parou. Então nós precisávamos de um tutor. E aí o fabricante alemão disse: vocês arranjarem alguém que vá, nós pagamos a passagem, porque eles estavam interessados em vender mais ductoscópio no Brasil, né? Aí eu fiz uma carta e-mail para um indivíduo que estava publicando muito, que por coincidência era o presidente da Sociedade Americana de Mastologia, Sheldon Feldman, que é um judeu americano, e ele veio. E aí ele nos ensinou, ele foi extremamente gentil conosco. E me viu lá no G1 fazendo uma dermatoscopia papilar. E o que você está fazendo aí, Porto? Aí eu expliquei para eles: rapaz, você está falando uma coisa interessantíssima, eu quero estar nessa aí. Aí me botou na universidade dele, nós já demos 2 cursos para os mastologistas lá da Universidade Albert Einstein, lá em Nova York, para os mastologistas do serviço dele lá, sobre dermatoscopia da papila. Ele está também fazendo lá. Então, nós estamos estudando, provavelmente como HPV. Sim, e descobrimos que 52% das mulheres que frequentam o G1 têm HPV na boca. E pegamos um caso que a gente chama o caso disparador. Veio uma moça aqui dessa cidade, pertinho aqui, da saída de Fortaleza, tem. Eusébio, não deu, não é outra que vai pela BR. Não, ao lado da BR, ao lado da BR. Não, é Ande Pacajus. Não, Ande Pinorizar é para o outro lado da praia. Hein? Não, depois de Itaitinga. Itaitinga é a primeira mesmo. Mas é uma cidadezinha aqui perto. Chegou uma paciente lá com 37 anos, com câncer, não, 37, menos de 40. Aí a gente passou a pesquisar HPV nas mulheres jovens que tinham câncer.
Aí eu perguntei, fulano, ela ficou muito amiga, né? Hoje eu conversei com ela. E ela ficou curada. Eu falei, Eliana, você teve HPV? Ela disse, eu não, mas meu marido teve. Eu disse, como é que você sabe que seu marido teve? Não é porque teve HPV, teve câncer do pênis, inclusive foi amputado o pênis dele no HGF. Era uma pessoa bem. E ele está aqui. Aí chamou o marido dela, nós começamos a conversar. Eles com um filho assim, uns 6 anos já, que tinha sido antes dele ser operado. E como é que está a vida de você? E o casal ajustadinho com uma situação tão dramática. Ele disse, não, está tudo bem. E a vida sexual a gente faz como pode. Aí responde aquela nossa questão da permissividade sexual, que provavelmente levou. Aí nós encontramos HPV no tumor de mama dela. E o HPV 16, que é aquela cepa, sabe quais são os HPV mais perigosos para carcinogênio? 16, 16, 18, 32, 34 são os 4 cavaleiros do apocalipse do câncer de colo de útero. Então, nós encontramos no tumor de mama dela isso aí. Um caso só não dá respostas, mas é muito provável que Você tenha, tem essa que suspeita tenha, que tenha que, força, suspeita que talvez tenha relação, que a né? relação com o câncer de mama. E em relação a essa população jovem que estaria. Essa é uma das nossas vertentes. A outra é a endogamia. Será que nós temos um percentual maior do que os 10%? No mundo todo, 10% dos casos são associados a mutações familiares. 90 sem câncer, 90 de outros fatores, e 10% deles associados a mutações familiares. Então, será que essa endogamia do cearense favorece o maior número de mulheres jovens? E no Brasil, porque a colonização do Brasil foi curiosa. O Marquês de Pombal expulsou os jesuítas, que eles não permitiam que a exploração do índio. Inclusive lutavam para evitar a escravidão dos indígenas. Aí vieram outras ordens religiosas mais tolerantes, inclusive até os padres que não eram jesuítas passaram a se acasalar com as índias. E o Marquês de Pombal estimulou os portugueses a se multiplicarem muito, porque nós temos um continente todinho. O Brasil é um continente. Como é que nós podemos ocupar com sangue português? Tem que miscigenar mesmo. Então, houve um estímulo do Marquês de Pombal, foi um homem inteligente, ele queria botar a cultura portuguesa aqui. Nós invadimos as terras do Reinado de Espanha. Tomamos Paraná, uma parte de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, foram tomados da Espanha, que faziam, pelo Tratado de Tordesilhas, aqueles estados pertenciam à Espanha. Então, para ocupar isso aí com sangue português, foi uma miscigenação abusiva com as indígenas. Até os padres entraram na farra. Então, será que seria essa endogamia do cearense e do brasileiro um dos responsáveis pelo aparecimento de câncer em mulher jovem? Essa é outra questão que não está respondida. A gente já falou bastante, né, dessa questão da parte de prevenção e tudo. Agora, já que nosso podcast também é sobre cirurgia plástica, Vamos puxar para o nosso lado. Eu queria que. Eu falei demais. Não, é claro que o foco do nosso podcast é realmente falar dessa questão da prevenção, principalmente mostrar que a gente ainda tem muito mais dúvidas do que certezas, né, a respeito disso aí, do que sei, de onde a gente precisa atacar, mas o senhor já trouxe aí várias luzes, né? Eu acho muito interessante essa parte aí que o senhor fala, mostrando desde o começo, né, da história, como é que foi essa questão de trabalhar na prevenção, porque eu também luto lá com o centro de queimados, que também a queimadura também você tem uma coisa importante, a prevenção, né? Na minimização das sequelas e tudo mais, é semelhante, né? E foi muito interessante essa exposição que traz ideias também para a gente usar em outras áreas aí. Mas, assim, eu queria que o senhor também, né, o senhor falasse, né, o senhor também da mesma forma, né, pegou a época que no Brasil era praticamente proibido, né, fazer uma reconstrução mamária, né, a gente sabe que por muitos anos a escola americana, principalmente, né, ela era meio que contra ou só aceitava se fazer a reconstrução de mama vários meses ou anos depois, e que isso trouxe até hoje. Eu sempre digo, ele está tão evoluído, tanta informação e desinformação também nas mídias, mas ainda é muito frequente, a maioria das mulheres que me procuram fazer reconstrução de mama, a primeira coisa que elas falam é praticamente unânime, diz, doutor, eu não estou preocupado com a reconstrução, eu quero ficar boa. Ou seja, essa é a grande frase do consultório. Mas justamente por causa disso, pelo medo do diagnóstico, né, a gente vê, né, a questão do impacto que é o diagnóstico de câncer, qualquer tipo de câncer, até o câncer de pele, tem gente que se desespera, né, apesar de que a gente sabe que
na grande maioria curável, né, principalmente os não melanomas, mas o câncer de mama tem esse impacto ainda muito forte sobre a paciente. Então, como o senhor pegou toda essa fase, né, daquela época ainda que praticamente não se fazia, né, a reconstrução de mama, eu queria que o senhor falasse um pouco, né, da sua concepção, né, do que é que acha, né, da importância mesmo, né, da reconstrução de mama dentro do tratamento do câncer de mama. Bem, o cirurgião plástico tem um papel primordial no tratamento do câncer de mama. As mamas, elas são o espelho da feminilidade. A mulher se identifica como fêmea socialmente pelas mamas. Os órgãos genitais ficam escondidos. Não é, ele não, embora a gente também tenha outros atributos que tornam a feminilidade bem exuberante, mas as mamas são a feminilidade. Então, a mulher perder a mama é extremamente doloroso e leva à falência de inúmeros casamentos. Uma boa parte das mulheres mastectomizadas, o casamento implode porque ela perde, ela fica fragilizada e o homem machista ele passa. Eu vi notícias, eu vi coisas totalmente marcantes no consultório sobre esse aspecto da perda da mama. E vi de uma era em que nós fazíamos mastectomia como tratamento. O Rauter disse, só cura se fizer uma mastectomia radical e esvaziar a axila. Você vira aqueles braços gigantescos inchados pelo esvaziamento axilar. Então, o mundo todo tem dificuldade de aceitar a cirurgia conservadora. A cirurgia conservadora começou em 1970, com Veronese na Itália. O Veronese tinha sido um dos maiores radicalistas da Europa. Depois, com o surgimento da quimioterapia, a diblastina, que é do mar Adriático, a diblastina é uma droga excepcional, e aí começou a conseguir resultados, diminuir, ele pegou mesmo câncer avançado, que tirava a mama, ele fazia quimioterapia, a mama diminuía e ele conservava. Ou então ele fazia uma cirurgia conservadora do tumor pequeno e dava quimioterapia e a doença não voltava. Mas nós tivemos dificuldade no Brasil de aceitar isso aí. Nós começamos a aceitar a reconstrução mamária depois dos anos 80. E a cirurgia plástica tem um papel importante na reconstrução imediata. Sem os cirurgiões plásticos não tinha surgido a reconstrução imediata. O Breno é um dos cirurgiões plásticos mais habilidosos que eu vi operando, opera rápido, opera bem e tem uma visão espacial da mama. Meus pacientes que fizeram a reconstrução com ele têm mamas esteticamente muito bem recuperadas, e aí o cirurgião passou a oferecer à mulher a chance de ela voltar a se identificar como fêmea. Então, o cirurgião plástico continua. Eu falava para o Jorge aqui que eu nunca não opero sem um cirurgião plástico, não faço uma mastectomia sem um cirurgião plástico na equipe para ele reconstruir, ou imediato ou posteriormente. Em algumas situações não dá para reconstruir de imediato, mas ele está lá, ele planeja, eu discuto qual é a incisão que eu faço para que facilite a reconstrução dele posteriormente. Tudo isso aí é importante. Então, a avaliação do câncer de mama é multidisciplinar e o cirurgião plástico faz parte da equipe do tratamento do câncer de mama. Então, eu vejo como um papel importante. Atualmente, o Joy dizia que muita gente está entrando na cirurgia plástica, alguns dentistas fazendo a bucomaxilofacial, os otorrinos fazendo, consertando os narizes aí das pessoas. Então, tudo isso está havendo uma interface muito grande de outras especialidades. Mas o cirurgião plástico ainda tem um papel vital, principalmente na reconstrução tardia. Eu não me sinto capaz de fazer uma reconstrução, usar um retalho abdominal, como eu vi ele fazer muitas vezes, usar os retos abdominais e reconstruir uma mama de maneira tão habilidosa. Então, esse é o papel do cirurgião plástico, que vai permanecer por muito tempo. Nós temos milhares de mulheres, eu ia contar um detalhe dessa, milhares de mulheres que estão acendendo os olhos vendo as mamas reconstruídas, e você vai reconstruir a nossa paciente agora, está marcado já para ti, tá? Tá, nós temos uma paciente comum que ela deve ser uma mutante, não posso citar o nome dela, que evita citar o nome das pessoas. Mas ela foi operada e foi tirada a mama. E ela agora tem mais de 70 anos, procurou o Breno para reconstruir. E ela foi me procurar saber se devia fazer. Você deve fazer. Você quer recuperar, você está encontrando uma motivação para recuperar a sua autoestima. Vá para a reconstrução mamária. E ela vem de perdas importantes. Ela perdeu uma filha agora jovem, né? E um filho, perdeu dois filhos, um filho e uma filha. E ela está querendo acender a luz para alguma coisa nova na vida dela.
Tenho certeza que isso aí surgiu para ela fugir dos terrores que ela enfrentou há pouco tempo. E vai reconstruir com o Breno em pouco tempo. Ok. Então, acho que o cirurgião plástico e as residências de cirurgia plástica devem mostrar esse papel do cirurgião plástico. Ofereci há pouco, venho conversando com o Breno, estágio no GEON para o cirurgião plástico entender como é que o câncer se desenvolve, como é que ele pode ser tratado, qual é o papel do cirurgião plástico, a identificação de mulheres, o convencimento de mulheres para reconstruir, que algumas delas não querem fazer a reconstrução. Também você sabe disso aí, né? Uma boa parte teme o medo da cirurgia. Eu acho que há alguma coisa inconsciente coletivo que vem desde Imhotep, que na medicina egípcia, as doenças eram castigos. Qualquer doença que uma pessoa tinha era castigo por algum pecado que ele cometeu. E qual é a mulher que não teve pensamentos eróticos, que muitas vezes ela só é pensamento e ele é sepultado? Mas aí depois, quando ela tem uma doença, será que foi aquilo que eu fiz que... E então o Deus dos egípcios castigava de acordo com o pecado da pessoa. E para o câncer de mama, o castigo era cauterização com ferro embrado da mama, destruição da mama. Então, ele só podia ficar curada se ela fizesse aquilo. Então, eu ainda acho que isso aí está meio... Passou de civilização dos egípcios para os gregos, para os romanos, e para nós ainda hoje uma parte das mulheres só se sente curada se tirar a mama. Se oferece uma cirurgia conservadora, não pode tirar uma toda, eu quero é ficar livre. Como se aquele castigo que ela tinha pelo pecado que ela está pagando, ela só se expiasse se ela tirasse a mama. Então, isso aí já é navegar um pouco na maionese aí, dizer essas coisas, mas Gosto bastante. Esse mês a gente está com nosso mutirão, né, do Outubro pois é, Rosa, que é que o doutor Breno fale um pouquinho mais. A gente já tem mais de fez 14 pacientes, né, Jorge? Que é para reconstruir lá. mais de Coisa 14 boa, Breno. Lá pacientes. no Zé Trova, A gente fez já tem uns, a gente sempre o Zé Flor sempre participou, né, dessas atividades, que eram promovidas muito pela Sociedade, né, Brasileira de Cirurgia Plástica, mas nos últimos 3, 4 anos a gente meio que está conseguindo doação de próteses, né? Várias empresas aí estão sendo parceiras, porque como lá é um hospital de trauma, a gente não tem licitação para os implantes, né? eu Para as sei. próximas de mama. Mas aí com esse projeto, né, que foi autorizado lá pela superintendência, a gente tem conseguido algumas doações, né? E como o senhor mesmo falou, né? Acho que talvez ainda a maioria das mulheres que se submetem ao tratamento não tem a sua reconstrução ali imediata, né? Então ele tem uma grande espera, né? Demanda Demanda de pacientes. de pacientes para fazer essas reconstruções, né? Então esse ano a gente conseguiu cadastrar em torno aí de 13 pacientes, né? 13, 14 pacientes, e vamos seguir fazendo esses casos, né, ao longo do mês. Além disso, também tem no próprio o Fernando Tauro, que já tem um trabalho contínuo lá, né, com um parceiro lá do GEON. Tem também no Hospital das Clínicas, lá no Hospital Walter Cantídio, e no Hospital Geral de Fortaleza, também lá tem residência médica em cirurgia plástica e também está participando desse mutirão. Parabéns para vocês por estarem dando chance a essas mulheres recuperarem a sua autoestima. Com certeza. As cirurgias estão acontecendo ao longo da semana, né, como já é o habitual, e também todos os sábados desse mês a gente está fazendo essas cirurgias de reconstrução. Quer falar alguma Parabéns coisinha aí. do nosso mutirão, já? Eu queria que o senhor doutor Breno pudesse falar sobre, dar uma pincelada do tratamento, né, a partir do cirurgião plástico na reconstrução, né, explicar um pouco sobre a reconstrução, o que o cirurgião plástico dispõe atualmente para reconstruir uma mama, tanto o tecido aloplástico como o tecido próprio da mulher, e só para dar uma pincelada para as mulheres que estão assistindo o podcast. De uma maneira geral, né, na reconstrução imediata no mundo todo, em torno de 80% ou mais das reconstruções são feitas com próteses, né? Eu me lembro até que quando eu fazia lá na faculdade, né, a gente só fazia mais com tecidos mesmo da própria paciente, que Porque não tinha as próteses. não tinha e era ali começo dos anos 2000, Não tinha prótese não boa tinha também. tanta prótese assim disponível, né? Tantas empresas que forneceram. Então, o que a gente fazia muito era com o tecido da própria paciente, né? Então, na reconstrução imediata, você tem essas duas opções. Você pode usar ou a prótese de silicone mesmo, ou o expansor mamário, né, na reconstrução imediata, ou pode fazer também com algum tecido dela, da barriga, ou eventualmente das costas. Na verdade, hoje com a microcirurgia você pode tirar em qualquer lugar, né? Também tem técnicas tirando do glúteo,
que nunca foi muito popular aqui, porque a gente tem um apelo muito grande, né, nessa parte estética de glúteo, então o americano fazia bastante, né, retalho do glúteo para a mama. Mas pode tirar da coxa, diversos locais. E na reconstrução tardia, que é aquela que a paciente ou que não teve acesso, né, ou realmente tinha uma contraindicação pela parte oncológica ou médica, né, de fazer uma cirurgia de maior porte, de maior duração, ela pode ser reconstruída tardiamente, após a finalização do tratamento dela completo, né, e aí são as mesmas técnicas, né. Mas eu queria explorar mais um pouquinho aqui do Dr. Porto, né, porque ele sempre fala muito de cirurgia plástica, né? E assim, eu achei interessante essa, que o doutor Porto falou da questão até desse inconsciente coletivo, que eu acho que naquele livro O Homem e Seus Símbolos, do Jung, também ele fala, trabalha muito isso, e depois foi o que do livro fez best-seller aí, né, que é o Sapiens, né, do Yuval, que também fala muito dessa história, dessa memória ancestral da gente. Eu acho que tem muito a ver também com isso, né, a mulher meio que é, mesmo, repetindo, né, mesmo com essa chuva de informações e tudo, a gente sabendo, né, até da religião mesmo não ter tanta é, penetração, tanta vivência hoje em dia na nossa sociedade, mas eu acho que eu fico surpreso ainda da quantidade de pessoas que têm esse receio. Mas aí eu queria justamente perguntar para o senhor, doutor, Porto, do ponto de vista da oncologia e tudo, assim, esse fato, né, da gente estar reconstruindo com prótese, isso aí pode trazer algum prejuízo para essas pacientes? Elas têm que realmente temer alguma coisa de estar submetendo essa reconstrução com a prótese e tudo, que ó, isso é uma coisa realmente que muitas, às vezes até deixam de fazer a reconstrução por conta desse medo. As próteses mais antigas, né, muitas vezes davam rejeição, davam. Aí tem muitas perguntas. A prótese provoca o câncer de mama? Não. A prótese não tem nenhuma relação com o câncer de mama. Ela apenas dificulta um pouco, por exemplo, a prótese estética, para aumentar as mamas. Ela dificulta um pouco o estudo de imagem. É preciso ser um serviço de radiologia bom para fazer aquela manobra de levar o cílio mamário para frente e deixar a prótese colada na parede torácica. Então, é só uma limitação que tem para o diagnóstico, mas não há prejuízo. Agora, o encarceramento da prótese e a migração superior, a maior desqueixa que eu vejo é a migração superior da prótese, viu? Aí as pacientes se queixam muito que o resultado não. Mas para a saúde, assim, em termos do câncer dela, Não, não precisa ter essa preocupação. não há nenhum prejuízo, nem aumenta o risco de recidiva, nada. É somente essa pequena dificuldade que um serviço bom de radiologia comporta. Perfeito. Hoje a gente vê muito, né, essas desinformações e apesar de ainda ser uma das cirurgias mais realizadas no mundo, acho que há 1 ano, 2 anos, criou-se uma moda que muita gente influente também nas redes sociais viraram inimigos da prótese, né? E aí começam muitas informações, que alguns que pensam que a prótese pode dar câncer de mama ou causar todas as doenças do mundo, aí vê essa história da doença do silicone, que acham que todas as próteses causariam algum malefício, então veio muita desinformação também. Então foi bom o senhor falar que com o câncer de mama não temos nenhum tipo de relação. Nenhuma relação. Perfeito. Eu acho importante sinalizar também sobre o BALCL, né? Talvez o senhor, o doutor Breno, quisesse falar um pouco. Esse aí é um linfoma, né? Também foi um diagnóstico, aliás, foi considerado, né, uma entidade separada relativamente recente, acho que foi em 2016 que entrou no CID. Associada ao silicone, Ao né? silicone, né? Mas é uma incidência tão baixa que não vejo limitação para o uso da prótese. Não é limitação para o uso da prótese. Só as mulheres que têm prótese são seguidas e qualquer alteração ela deve ser detectada por quem colocou a prótese e pronto. Eu não vejo também grande problema do linfoma associado ao silicone. Não. O principal, Jorge, que eu acho que abriu assim a cabeça da gente, né? Assim, que quando a gente não terminei a residência e colocava a prótese de silicone, a gente achava muito bom porque era uma cirurgia tranquila, de fazer tudo e depois você já dá alta da paciente, né? O paciente, hoje em dia não, eu acho que todo, né, o cirurgião plástico, né, até o doutor Porto já deu esse caminho aí também da gente poder ter convivência, né, lá, estagiar e poder conhecer lá a realidade também do acompanhamento da paciente, porque é importantíssimo que você faça o seguimento, né, assim, das suas pacientes, né, com uma certa periodicidade, solicite ressonância, veja como é que aquele implante está se comportando, né, apesar de ser realmente uma doença raríssima, né, a incidência não contraindica realmente fazer de maneira alguma.
Qual a pergunta que eu faço a vocês, cirurgião plástico? E o linfedema, que felizmente está cada vez mais raro. Eu não me lembro desse ano ter visto nenhum linfedema daqueles brutais. Mas eu atirei um braço de uma paciente, porque era tão grande o linfedema que ela não conseguia, sentia dor constante, peso. O senhor diz pós-esvaziamento? Sim, axilar? pós-esvaziamento ela teve um linfedema brutal. E ela me agradecia 1000 vezes a retirada daquele membro, só trazia isso. A microcirurgia ainda oferece alguma coisa? Uma das áreas, assim, atualmente está mais em efervescência, assim, dentro da plástica, mas uma plástica bem seleta, assim, digamos que é do pessoal que faz microcirurgia, né? Realmente houve uma redução, que já não se faz tantos esvaziamentos como era antigamente, mas mesmo o linfonodo sentinela, ele tem ali, antigamente, da vez que eu estudei, era entre 5% e 7%, que ele pode ter algum grau de linfedema. E o linfedema, realmente, os casos mais leves, o tratamento é a drenagem linfática manual, a prevenção. Isso é uma coisa muito interessante, doutor, que eu pego muito paciente do meu consultório, que às vezes foi mastectomizada há muitos anos, veio para fazer uma reconstrução tardia, tem um certo grau de linfedema, e ela nunca escutou falar assim, que ela tinha que ter medidas de prevenção para aquele braço. Aí eu digo, olha, eu até tinha uma paciente minha que era muito engraçada, né, que eu dizia, mulher não pode ficar comendo um caranguejo, se tu tiver uma ferida nesse corpo, pega infecções, eu não vou deixar de comer meu caranguejo da quinta-feira, pode arranjar outra, peça para o seu marido quebrar e me dá, né? Não, eu gosto de quebrar ali, mas usa uma luva, tudo que. Realmente, então, assim, o linfedema você tem que prevenir, porque assim, existem já várias, hoje em dia está evoluindo muito, você pode fazer as anastomoses linfático-venosas, as derivações, você pode fazer várias, no Ocidente eles fazem assim de 100 linfático-venosas assim, no membro, para poder melhorar e ter uma boa melhora tanto da redução volumétrica como da incidência, que o grande problema são as infecções de repetição. E mais raramente o que sarcoma ali. E podendo evoluir para sarcomas, né? E hoje em dia também tem o transplante de linfonodos. Né? Você pode tirar linfonodo do mesentérico, pode tirar o grandeamento, pode usar os linfonodos aqui supraclaviculares da região da artéria do tronco tiro cervical. E você pode usar mais raramente linfonodo da axila ou da região inguinal ou da axila contralateral. Apesar de que esses evitam, porque eles também são causa de linfedemas desses locais da zona doadora. Então, de maneira geral, a cirurgia linfática, você usa o transplante de linfonodos da região supraclavicular ou da região intraabdominal, né, que seria com aumento ou com mesentérico. Você pode transplantar esse tecido para o membro afetado, levando também uma redução. Claro que todas essas medidas, vamos dizer, está tendo grande evolução, muito estudo nessa área, mas o principal é a prevenção. Também aqui, né? Você ter cuidado para não ficar se ferindo, usar repelente, se for lavar, né, qualquer matéria orgânica, sempre usar uma luva grossa, para evitar justamente de você evoluir para o linfedema daquele membro. Isso é importantíssimo. Eu vejo que muitas pacientes nunca nem ouviram falar. Né? Okay. Acho que estamos chegando ao fim. Vou pedir para cada um dar uma palavrinha final. Então, as mensagens que eu queria deixar aqui, com tanto de coisa que eu já aprendi com o Dr. Porto. A primeira existem diversas medidas que nós, né, todas mulheres e homens também, podemos fazer para diminuir a chance de desenvolver esse tipo de câncer. Então, existe prevenção para o câncer de mama. Câncer de mama tem cura e o diagnóstico precoce salva vidas. Então, acho que essa é a mensagem mais importante. E na descrição do nosso podcast, eu vou deixar o contato, que eu convido todos vocês a conhecerem esse projeto tão bonito que é o GEON. Vou deixar o contato das redes sociais deles e o nome do aplicativo, Dr. Luiz Porto, né, que ele diz que tem esse aplicativo para a população do SUS, para vocês também conhecerem. Eu espero que vocês tenham aprendido muito, assim como a gente aprendeu aqui com o Dr. Porto. Acho que levar a educação, né, era a nossa intenção principal, e o quanto essas informações são valiosas e podem salvar vidas. Então, espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado, e vamos fazer um pedido para que divulguem para o maior número de pessoas que podem se beneficiar também com essas informações. Quer dar alguma mensagem final, Jorge? Eu queria falar para as pessoas que estão mastectomizadas e talvez nunca pensaram em reconstruir a mama, né, que por direito, né, pelo SUS, toda mulher tem direito à reconstrução, então procurem um posto de saúde
procure um encaminhamento para um serviço de cirurgia plástica que, na nossa experiência, sim, a paciente que quer reconstruir a mama tem uma melhor qualidade de vida, né, em todo sentido. Então, não tenha medo que todos os profissionais são muito bem preparados e vamos lhes acolher em todos os serviços. Ok. Uma mensagem final? Muito obrigada. Eu queria aqui, principalmente, agradecer ao Dr. Porto, né? Assim, ele sabe da admiração que eu tenho por ele, né? Por ter sido meu professor, ter sido assim incentivador de muitas coisas, ter sempre ser uma pessoa que sempre me recebeu assim de portas abertas, né? Assim, para as ideias que eu tive desde aquela época de estudante ainda com os trabalhos nos ratos e de me levar até para congresso, a gente ir junto para congresso. Acho que o doutor Saúl também foi o senhor que me apresentou. O doutor, na época, ele foi corrigir um trabalho meu com a canetinha vermelha lá, quer dizer, com aquele, eu nunca tinha visto, assim, então abriu muitas portas, e que principalmente é aquela história, tem muitas, todos nós somos médicos, né? Mas algumas pessoas têm essa coisa a mais, né, de ser meio que um herói, eu digo assim, de trabalhar na prevenção, né, de ter um alcance muito maior do seu trabalho, né, como profissional, né, eu acredito que isso seja uma realização assim inexplicável, só quem realmente faz, né, que trabalha com toda essa criou toda essa estrutura, né, que beneficia tantas pacientes, é, e para uma doença que é tão delicada assim para a mulher. Então eu até sei que ele gosta muito desse personagem, eu acho que Don Quixote é o verdadeiro do de Cervantes aí, né? Ele faz essa cruzada aí na luta contra o câncer aqui no nosso estado. E não só, como eu falei, não só do câncer, principalmente também na parte científica, né, com esses com vários modelos experimentais, né, e de atuar na pós-graduação. Então, eu queria agradecer, né, e fazer essa homenagem, né, ao meu professor e dizer que espero que nas próximas edições esteja aqui com a gente para fazer essas explanações brilhantes aí. Bem, eu é que agradeço a oportunidade de vir conversar com vocês. Eu participei há poucos dias, fui homenageado lá no ZEFRO, sobre a comemoração da residência. Eu e o doutor Lino Antônio fomos quem implantamos a residência de cirurgia no ZEFRO. Uma das coisas boas que a gente acha que conseguiu construir ali. E o doutor Timóteo foi o grande mantenedor. Vocês chegaram a conhecer o doutor Timóteo? Não, né? Eu devia chamar o Timóteo para homenagear ali, que ele foi quem implantou de fato a residência, porque ele ficou com um livrinho na mão, centro de estudo. Então, eu fico feliz de ver aquele hospital tão forte, criando profissionais de excelente nível, e fico feliz de poder oferecer a oportunidade para vocês da cirurgia plástica de mergulharem um pouco nesse universo do câncer de mama, que tem tanta coisa para ser feito e ser descoberto, particularmente no nosso país e no nosso estado. Obrigado por estar aqui. Com certeza. Muito obrigada em nome de todos nós e de toda a residência, né, do Instituto Dr. José Frota. Muito obrigada, doutor Porto. Até mais.